Bem, vamos lá iniciar. Estava em dívida com algumas questões ainda da unidade 1. Mostrar aqui para vocês a questão, deixa eu ver aqui, questão 8, o item B e o item C. A gente já só tinha feito o item A, tá? Vamos dar aqui uma analisada nesse item B, né? Deixar invertido a questão em azul e a resolução em preto. Letra B, mostre que para todo n natural não nulo, a razão, né, a elevado a 2n mais 1 mais b elevado a 2n mais 1 sobre a mais b vai ser igual a esse somatório aqui, né? Eu vou fazer aí a resolução normal, padrão de vocês. A letra A eu fiz como somatório, que para mim é mais legal, mas como é uma coisa que vocês não mexem muito, o pessoal pode gerar alguma dificuldade. Demonstração. Vamos provar com o uso do princípio de dedução finita, né? Pondo esta afirmação aqui como a nossa proposição para n natural, tá? Assim, P1 é verdadeira. A gente vai começar do 1 porque aqui coloca a exclusão do zero, né? P1 é verdadeira, pois substituindo o n por 1, a gente vai obter essa relação aqui, né? Que deixa eu ver aqui. Acho que a única parte que complica daqui para cá é bem tranquila, uma substituição normal, que aqui vai dar 3, aqui vai dar 3. Daqui para cá já vai ter uma complicaçãozinha a mais, mas é fácil perceber isso daqui para cá, tá? Essa relação ela é bem fácil de testar. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente das anteriores. Eu vou começar com PK. Eu queria muito fazer essa questão onde a primeira coisa a ser cogitada como verdadeira, né, ser posta como verdadeira, seria o PK, e a última coisa seria o PK mais 1. Vai fazer um pouco diferente do que a gente vê em livros, né? Então, afirmam que esse K é natural, tá bom? E aqui talvez fique melhor, eu vou colocar lá, que seja um natural não nulo, né? Garanto que seja diferente de zero, para poder contemplar. Ver se eu acho aqui. Here we go. Pronto. Só para deixar bem claro, ser o mesmo conjunto do que estava lá em cima no comando da questão, né? Que é natural não nulo. Então é de bom tom que a gente mantenha o mesmo conjunto. Temos que PK, coloco a propriedade aplicada em K, então pego isso que está aqui em cima, né, e copio de novo, só substituindo N por K, né. Com o uso da computação é bem bacana, só copia e cola e vai lá substituindo. Eu vou fazer bem passo a passo isso daqui, tá? Provavelmente vai ficar bem cansativo na leitura, talvez, mas pelo menos vocês vão entender com facilidade. E esse é o objetivo, né? Vai gastar bastante espaço aqui. Meu caderno nunca acaba, então não tenho piedade. E com a força do Ctrl+C, Ctrl+V, vou fazendo aqui as evoluções. Nesse caso aqui, né, eu vou mostrar o seguinte. Daqui para cá eu acho que é tranquilo, né? Só substituir o N por K, tá? Aqui nesse caso, o que foi que eu fiz daqui para cá? Peguei o AB que estava dividindo, né, o A mais B, passei para o outro lado, multiplicando. Como no meu objetivo, né, na última linha, esse A mais B vai estar de novo aqui, eu não vou mexer com ele. Só vou mexer com esse outro fator desse produto. Então, tudo que eu fizer, eu vou conservar esse fator e vou mexer com o restante, tá bom? Então, daqui para cá, quem estava dividindo passou multiplicando. O meu objetivo é aumentar 2 unidades aqui no expoente do A. Se é esse o meu objetivo, vou pegar e multiplicar ele por A ao quadrado. Só que ao fazer isso, eu vou ter que multiplicar todo mundo aqui do primeiro membro, bem como todo mundo do segundo membro também, tá? E aí, nesse caso, a gente vai ter o seguinte, né? Ao fazer isso, eu vou conseguir deixar ele no formato que eu quero, né? Somando 2 aqui, deixa em evidência. Então eu vou ter um expoente que vai ser basicamente o mesmo expoente inicial,
tirando o K e colocando o K mais 1 no lugar. Só que ao deixar isso aqui arrumado, todo o restante foi desarrumado de certa forma. Então tem que, como se fosse um quebra-cabeça, né? Tem que ajeitar essas camadas. Então primeiro eu ajeitei o A, essa parcela que não é desejável, tá? Que foi o resultado de A ao quadrado vezes B elevado a 2K mais 1. E o que acontece aqui? Se eu não quero essa parcela, então um jeito bem inteligente de mexer com isso daqui é subtrair essa parcela, tá? Descontar essa parcela. Então essa seria uma solução. A gente ainda vai ver ainda adiante que teve mais um outro problema que foi aqui do outro lado, né? Tem A ao quadrado vezes esses dois fatores. Não vou multiplicar com esse aqui que a gente já comentou, vou multiplicar só com esse outro. O que vai acontecer? Cada um dos fatores que tem o A vai aumentar em 2 unidades o valor dos seus expoentes. Basicamente isso. Nesse último aqui que não tem o A como fator, então você vai multiplicar por A ao quadrado, só colocar o A ao quadrado do lado e está resolvido. Bem tranquilo, tá? Aqui ainda deixei nesse formato, não era obrigatório deixar nesse formato aqui, só para ficar bonitinho. Já sabia que eu já estou chegando lá no finalzinho, né? E aí qual é o problema? Aqui eu quero me livrar dessa parcela. Essa parcela não é interessante para mim. Então, subtrai ela mesma. Só que para subtrair desse membro, tem que subtrair do outro também, né? Então, você vai com paciência avançando isso daqui. Aí, nesse caso, vai ficar só A elevado a 2K mais 1, mais 1. E aqui do outro lado, esse monstrenguinho aqui. Aí nesse caso, né, a gente vai observar o seguinte: pô, mas para ser PK mais 1 tinha que ter o A com esse expoente mais o B com esse mesmo expoente. Não tem problema. A gente vai lá, pega e soma nesse membro B elevado a 2 vezes o fator K mais 1 mais 1, né? Só que aí, na hora que você faz isso nesse membro, faz isso no outro membro também. E ao fazer isso, né, eu deixo o meu primeiro membro já do formato que eu quero para minha resposta final. E agora o objetivo é só mexer com o segundo. E aí vem uma tentação de querer colocar aquele monte de igual, 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 um debaixo do outro, né? E não copiar mais. Mas como eu estou usando o computador aqui, é só Ctrl+C, Ctrl+V, né? E minha folha de caderno nunca acaba aqui. Eu vou, aqui nesse caso, né, agora tentar verificar se eu consigo colocar essas duas crianças aqui dentro. Para colocar essas duas crianças aqui dentro, eu tenho que dar um jeito de fazer aparecer o A mais B, tá? Aí eu já vi o pessoal resolvendo de um jeito bem inteligente, que eu não fazia isso, que é fazer divisão mesmo, divide por A mais B e ver quem sobra. Eu achei bem interessante esse recurso, essa ferramenta, mas eu não vou fazer isso porque eu não fazia antes e não vou fazer agora ainda, né? Mas achei bem legal, tá? Que é, aqui nesse caso, o que eu vou fazer? Vou verificar quem é, aqui no caso, um fator comum, né? O maior fator comum aqui, que é, no caso, o B elevado a 2K mais 1, tá? E, nesse caso aqui específico, quando eu deixar ele em evidência, vai sobrar esse carinha aqui, né? E vocês que dão aula de sétima série, vocês sabem, né, que a diferença entre dois quadrados, ele pode ser escrito como o produto entre a diferença e a soma desses dois elementos. Pronto, temos aqui o fator que nós queríamos. Na hora que deixar em evidência, vai ficar esse daqui vezes esse daqui dentro do parênteses. Né? Se a gente for observar bem, decompondo, vamos chegar nisso daqui, que era justamente as duas parcelas que nós necessitávamos para chegar no PK mais 1. Então, essa é bem tranquila, bem legalzinho, bem bacana de trabalhar. Eu particularmente prefiro somatório, porque o somatório é mais tranquilo de enxergar. Aqui fica muitas expressões, muitas parcelas, para mim sempre vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Logo mostramos que PK implica em PK mais 1, né? Ou silogismo hipotético. Portanto, mostramos que para todo N coeficientes naturais não nulos, temos aquela propriedade. Na verdade, isso aqui já estava demonstrado, né? Mas eu gosto sempre de chegar no final e dizer o que fizemos, né?
mostramos o que viemos mostrar, tá bom? Vamos para a próxima, letra C da questão 8 da unidade 1. É basicamente a mesma coisa, não muda muita coisa, né? Aqui muda que vai ser, ao invés de ser um número ímpar, agora vai ser um número par, ao invés de ser uma soma, vai ser uma subtração. Mas o resultado é bem semelhante, né? O primeiro expoente é sempre o expoente que está aqui, menos uma unidade, e as parcelas vão alternando de positivo para negativo, tá? A última sempre negativa. Pelo menos dessa parte da letra C, né? A gente tem esse comportamento. E eu vou usar o mesmo algoritmo da letra B. Vou usar o princípio de indução finita, né? Princípio matemático. E aqui nesse caso, eu pego o que eu quero demonstrar, fatores naturais, não nulos, e afirmo que isso aqui, para n, é uma proposição. Tá? Aí, se for o n igual a 1, daí começa do 1 porque aqui o 0 está excluído. Tá? Eu verifico que ela é verdadeira, pois essa razão aqui, né, na hora que eu tiro o n e ponho o 1 no lugar, gera isso daqui, e isso daqui, nessa razão aqui, para quem lembra lá da sétima série, vai gerar isso daqui. É bem tranquilinha essa, não tem tanto problema, o problema vem depois, que é a segunda parte, né? E aqui mais uma vez eu vou usar esse jeito de resolver. Vou começar com PK, tá? E aqui nesse caso, né, pego a afirmação anterior, tiro o n e no lugar dele ponho o k, que é um número natural. E mais uma vez eu esqueci de colocar que é diferente de 0. Tá? Já vou fazer isso aqui. É bom que sempre escapa essas coisas. Vamos lá. E aí nesse caso, né, o conjunto tem que ser o mesmo. É aconselhável que seja o mesmo, né? E nesse caso em específico, o que eu fiz daqui para cá? Eu fiz a igualdade, né? PK significa isso daqui. Nesse caso aqui, pego esse que está dividindo, passo para esse outro lado aqui multiplicando, o mesmo procedimento que a gente fez na letra B, tá? E como meu objetivo é somar mais 2 no expoente aqui do A, multiplico de novo por A ao quadrado. Basicamente os passos são os mesmos da letra anterior, né? Não tem tanta diferença. Só que ao fazer isso, eu deixo já no ponto aqui essa primeira parcela, só que essa outra parcela aqui já não está de acordo com o que eu quero na resposta final. Não está de acordo, né? Lembrando, na hora que eu multiplico por A ao quadrado, eu multiplico o primeiro membro e o segundo membro, tá? E aí a multiplicação desse carinha aqui, eu não vou multiplicar com essa primeira, até seria mais, talvez mais bonitinho, né? Só multiplicar por esse daqui, do que multiplicar por esse que tem várias parcelas. Só que aí, no caso, eu sei que na resposta vai ter esse fator dividindo aqui. Então não é interessante mexer com ele. Vou mexer com outro. Como faz para multiplicar isso daqui por todo esse somatório? Só acrescentar 2 unidades a cada uma dos fatores A em cada uma das parcelas, né? Então, daqui para cá, 2 unidades. Daqui para cá, mais 2 unidades. Daqui para cá. Aqui tem um 1, né, que precisa aparecer. Daqui para cá, mais 2 unidades. E até mesmo aqui, ó. Aqui, lembrando, né, que não tem o A, não tem o fator A. Mas você pode supor que aqui é A elevado a 0. E aí A elevado a 0 mais 2 unidades, né, no expoente vai ser A elevado ao quadrado. Pronto. Aí daqui para cá, só fiz deixar bonitinha essa parte do expoente, tanto desse lado aqui quanto desse outro lado aqui, né? E só mais um, deixa eu ver se eu consigo. Aqui já fica meio grande demais, né? Deixa eu ver se melhora assim. Não, essa aqui já estava antes, vamos lá. Aqui eu quero me livrar dessa parcela. Se eu quero me livrar dessa parcela, vou somar o seu simétrico, né? Se eu faço isso desse membro, tem que fazer isso no outro membro também, tá? Aí aqui, fazendo isso, né, cancela esse com esse, vai ficar só o A elevado a 2 vezes o fator K mais 1, né? Aqui desse lado eu vou repetir todo mundo. E aí, a primeira parcela já está ok, falta só a segunda parcela, que seria essa criança aqui. Então, soma essa parcela aqui, só que se eu somo de um lado, tem que somar no outro também, no outro membro também. Pronto, tá? Agora aqui, daqui para cá, o que eu faço?
O meu objetivo é achar esse fator A mais B aqui. O pessoal tá pegando e dividindo direto o polinômio, né, que é uma ideia bem genial. Aí, como eu não tive essa ideia, eu vou continuar insistindo na minha ideia anterior. Talvez seja uma ideia mais trabalhosa, que é achar, encontrar fatorando aqui o B mais A. E aí eu lembro que isso aqui, né, quando eu tenho um número ao quadrado menos um outro número ao quadrado, é o produto da soma pela diferença. Pronto, encontrei. E aí eu vou deixar esse carinha aqui em evidência, vai sobrar esses dois fatores aqui, né? E aí você manipula esses dois fatores restantes, né? No caso aqui, o B elevado a 2k e o A menos B. Você faz a distributiva aqui nesse caso. Vai sobrar A vezes B elevado a 2k menos B elevado a 2k mais 1. Tá? E deixando isso aqui na forma mais bonitinha aqui embaixo. Não precisava, não era obrigatório. Mas eu acho interessante ter. Tá? E aí vem a questão, né? O que eu faço daqui para cá? Se esse cara está multiplicando, ele passa dividindo. E eu tenho que agora, justamente a afirmação pk mais 1. Pronto. Eu quis fazer essa diferente um pouquinho, né, diferente do que a gente conta no livro. Que eu queria que a primeira afirmação, a primeira hipótese seria o pk. E a tese final seria pk mais 1. Aí eu teria a implicação pk implica pk mais 1. Tá? Então, mostramos que para todo n % naturais não nulos, eu teria isso daqui, tá? Deixa eu ver. Seria interessante verificar por que não dá certo para zero, né? Mas fica para uma próxima. Vamos lá. Letra D da questão 12, que ficamos devendo também. Demonstrar que 7 divide A elevado a 7 menos A, né, para todo A. E aqui nesse caso, né, vou colocar aqui seja o A por centímetros naturais, pondo nesse formato aqui, tá? Vou usar princípio de indução infinito. Talvez fosse de bom tom colocar bem aqui, né, que demonstraremos essa questão usando o princípio de indução infinita. Segue que a PA é verdadeira para A. Coloquei aqui 0, 1 e 2. Né? Se você colocar o A igual a 0, vai ficar 0 elevado a 7 menos 0. Vai dar 0. Se eu colocar o A igual a 1, vai ficar 1 elevado a 7, que é 1. Menos 1 dá 0. Então a gente vai ter 7 divide 0, porque são iguais, né? Dá 0, 0. Porém, para 2, aí vai ficar 2 elevado a 7, que é 128, menos 2, então 7 divide 126. Fiz esses 3 aí à parte. Então, se eu já demonstrei que é válido para esses 3, aí eu posso fazer indução a partir, digamos assim, do restante, né? Já tem um caso inicial. Agora, sabendo que... Daqui a pouco eu vou mostrar por que eu precisei fazer para esses 3, tá? Agora, sabendo que para A natural, A maior que 1, você tem que A divide A ao quadrado menos A menos 6, se somente se o 7 dividir A ao quadrado menos A mais 1. Certo. Certo, porque se ele dividir isso daqui, só somar 7, aí vira isso daqui. Se ele dividir isso daqui, só subtrair 7 que dividirá isso daqui. Bem tranquilo. E também temos uma outra equivalência aqui, né? Que 7 dividirá isso daqui, se somente se 7 dividir isso daqui. É a mesma coisa, né? Se pegar daqui para cá, né? Esse daqui mais 7 vai ser esse daqui, esse daqui menos 7 vai ser esse daqui. Deixa eu ver... Como eu estou nos naturais aqui ainda, a parte de divisibilidade, que eu estou usando para essa questão, para essa semana, o conteúdo de divisibilidade, eu ainda estou trabalhando naturais, tá? Mas se fossem inteiros, talvez não tivesse necessidade de fazer do 2 aqui, por exemplo, ou do 1, bastava o 0. Mas vamos lá. Aqui nesse caso, vou usar de novo a cartada que eu usei para resolver a letra C, que é o produto de 7 números consecutivos. Acho que a gente até já resolveu isso em uma outra questão.
o produto de 7 números consecutivos é divisível por 7. Tá? Segue que para todo A percentes naturais, o A maior que 2, o 7 vai dividir isso daqui. Agora sim, entendi. Aí nesse caso, né, por que eu excluí o 0, o 1 e o 2? Né? Já faz tempo que eu resolvi isso, só faltava fazer o vídeo. Aqui, no caso, se o A for 3, aí aqui dá 0, não dá negativo. E o produto que tem um fator 0 é 0. Então nesse caso aqui eu já me livro dessa possibilidade de dar um número negativo por esse princípio. Uma outra saída seria usar A mais 1, A mais 2, A mais 3, até A mais 6. Seria uma outra saída. Tá? Acho que essa aqui é mais conveniente. E aqui, né? Apesar de você estar lendo isso de cima para baixo, tá? Eu resolvi ela de baixo para cima. E aí chegou um determinado ponto que eu consegui achar o A mais 1 e o A menos 1. Só que aí o A mais 2 e A menos 2, menos 3, tarará, eu não consegui achar. Só que eu achei esses carinha aqui e esse carinha aqui. E aí qual é a questão? A questão é, nesse caso específico, verificar qual é a relação de resto deles para o 7. Como eles deixam o mesmo resto, quando um divide por 7, o outro também dividirá por 7. Quando um não divide por 7, o outro também não dividirá por 7. Tá? Então essa relação é bem interessante. E aí, infelizmente eu sabia que tinha que começar daqui. Sabia que ia encalhar em algum momento. Eu sabia, como eu visualizei o final, eu pude estabelecer uma estratégia para voltar para o início. Eu acho que todas essas implicações aqui, na verdade, são equivalências. Só que como eu quero demonstrar isso, tanto faz. Eu quero provar por indução, né? Indução, por princípio de indução finita. É de bom tom, mais uma vez com um bom tom. É de bom tom usar a implicação ao invés de equivalência, tá? Bem interessante essa. Dá uma olhadinha aí, dá um pause na tela. Bem legal. Depois que você vê ela já feita, você fica assim, pô, como que eu ia saber que eu ia pegar esse daqui, mudar a ordem, fazer esse daqui para fundir com esse daqui e depois comparar, né? Observa, eu fiz esses procedimentos aqui, mas todos eles estão justificados aqui em cima. Primeiro eu fiz a conta para estabelecer esse textinho aqui, tá? Como é que eu sabia que é só até o 2? Eu já tinha feito a conta. Então, assim, é bem interessante você parar para pensar, às vezes, que quando você lê um livro e vê esse daqui e diz, como é que o autor pensou nisso? É porque já fez a conta antes. Entendeu? Essas equivalências aqui, eu primeiro precisei fazer a conta para perceber que precisava dessas equivalências, tá? Qualquer dúvida? Agora vamos falar da última questão deste vídeo. Questão 13 da unidade 1. Mostra que existem infinitos valores de n, né, nos naturais, para os quais 8n² mais 5 é divisível por 7 e por 11. Uma questão bem atípica, né? O pessoal geralmente mostra que existem infinitos valores. Não é comum de se ver. Demonstração. Se 8n² mais 5 é divisível por 7 e por 11, logo ele é divisível por 77, pois 7 e 11 são primos entre si. Essa estrutura para mim é ótima, que eu uso também, que eu coloco uma ideia, chego a uma conclusão e justifico por que eu cheguei a essa conclusão, né? Aqui temos ponto e vírgula, não, né? 2 pontos. 77 divide 8n² mais 5, que na verdade seria a parte de notação para essa conclusão aqui, né? A ver com essa conclusão. Ele cria uma ideia, uma hipótese que não era obrigatório fazer. Esse foi um caminho que ele escolheu, tá? Não está errado, pode fazer isso daqui, já que não é a tese do comando da questão, tá bom? Então ainda é permitido. Então, existe P pertencente ao N. É o seguinte, ou tem uma vírgula depois de então, ou não tem essa aqui, tá? E se existe P pertencentes naturais, ou está isolado entre vírgulas, ou não tem nenhuma das vírgulas, tá? Então, tem que escolher uma coisa ou outra.
Então existe P perto de centímetros naturais, tal que 8n ao quadrado mais 5 é igual a 77p. O que ele fez? Daqui, ele usou a definição de divisibilidade para chegar a essa conclusão. Tá ótimo, tá? Aí ele pega essa afirmação aqui, né? Aliás, desculpa, ele pega essa equação aqui e começa a manipular essa equação, manipular lá. Aí subtrai 77 dos dois membros. Depois, só faz essa operação aqui, né? Mais com menos, na diferença subtrai com seccional do maior módulo, vai dar menos 72. Aqui, deixa em evidência 77. Esse outro lado vai deixar em evidência o 8. Repete esse lado aqui, repete esse lado aqui. Aqui mudou de ordem. Não sei para que ele mudou de ordem. Mas vamos lá. De novo aqui, né? Aqui não é ponto e vírgula, 2 pontos. E aqui, aqui eu tenho o seguinte, né? O 8, ele é primo com 77. Se ele é primo com 77, então ele divide P menos 1, tá? 77 é primo com 8. Se o 77 é primo com 8, então ele vai dividir n ao quadrado menos 9. Tomar cuidado porque geralmente o pessoal faz assim, né? Se não divide, então divide o outro. Se não divide um, então divide o outro. Não é muito correto não, tá? O ideal seria você falar, como 77 é primo com 8, então ele divide n ao quadrado menos 9. Para poder chegar a essas duas conclusões aqui, tá? Então, mais uma vez, né? Ou põe a vírgula depois do então, ou tira essa daqui, tá? Ou isola esse cara entre vírgulas, ou não isola. Então, para todo Q para centímetros naturais, com Q, aí complica. Não tá 100% errado esse negócio aqui não, mas é muito assim, abuso de usar um quantificador como é o para todo, né? Você usa para todo Q perto de centímetros naturais, tal que Q igual a 2. Né? Talvez não esteja errado, mas, meu amigo, isso é um uso muito indevido do para todo. Isso é um uso muito... Tá? Aí nesse ponto ainda podemos discutir, debater, considerar se está certo ou não. Ainda há margem para esticar a corda. Agora, bem aqui, essa parte que a gente já comentou na aula de ontem, já está no YouTube, já está na internet. Essa parte que não tem condição, tá? Que eu entendo isso daqui, você quer dividir esse. Dá para afirmar isso aqui, em parte. Só que qual é a questão? A questão é que era para ter nesse caso aqui, deixa eu ver. Esse carinha que está bem aqui não pode ser necessariamente P-1. Essa que é a questão. Não há garantias que seja. Na verdade, é quase certo que não seja. Na verdade, esse carinha aí é P-1 sobre 8. Então, essa afirmação aí é totalmente inválida, tá? Se fosse uma outra letra qualquer, tá? Porque 77 divide n ao quadrado menos 9. Se fosse uma outra letra qualquer, estaria válido pela propriedade, pela definição de divisibilidade. Mas como você prendeu esse Q bem aqui, esquece, não tem lógica, tá? E a gente falou sobre isso ontem, eu acho que já basicamente repeti todos os argumentos de ontem. Só que, diferentemente, hoje, acho que ficou devendo... Já sabe que se estiver errado aqui em cima, o restante aqui está tudo errado. Faltou dar, né, uma sugestão, uma alternativa para essa resolução, né? Então, eu deixei assim. Mostra que existem infinitos valores de n em n, para os quais 8n ao quadrado mais 5 é divisível por 7 por 11. Eu tomei a liberdade de copiar a parte inicial, né? Copia e cola. Tá? Primeiramente, 8n ao quadrado mais 5 é divisível por 7 por 11. Só que aí eu mudei, né? Ao invés de colocar uma condicional, eu coloquei uma bicondicional, né? Eu coloquei se e somente se. Ele é divisível por 77. Né? Que é uma bicondicional, só. Né? É uma bicondicional e se é uma bicondicional, eu vou usá-la aqui. Acho mais conveniente, acho mais interessante. Pode ser que eu precise dessa equivalência. Pois 7 e 11 são primos entre si. Assim sempre teremos
que 77 divide. Aqui quando for, né? Faltou talvez eu complementar aqui, né? Quando for divisível por 7 por 11, sempre teremos isso daqui, tá? E vamos lá. Note que se 77, né, divide 8n² mais 5 é verdadeiro para n igual a 3. Aí substituindo, né, nós vamos ter que vai ficar 8 vezes 3 ao quadrado mais 5. 3 ao quadrado é 9. 8 vezes 9, 72. 72 mais 5, 77. Logo, o 77 divide 77. E agora começa uma sucessão de manipulações. É da minha natureza, vai ficar extenso, vai ficar longo isso daqui. Mas o objetivo é simplesmente tentar fazer com que você entenda. Então, provavelmente todos vocês, na hora que fossem tentar resolver isso daqui, tivessem a mesma ideia que eu, vocês iriam por um atalho. Eu vou até comentar depois sobre esse atalho, se lembrar, tá? Vamos lá. Se o 77, né, divide esse carinha aqui, 8n² mais 5, né, 77 vai dividir esse mesmo valor somado de 77, né? Proposição 5 da unidade 1. Aí, somando esses dois, eu vou ter isso aqui. Obviamente que se dividir esse, vai dividir já operado. Para que eu somei 77? Porque esse cara é ímpar, 77 é ímpar, soma de dois ímpares dá um par. Sendo par, posso deixar o 2 em evidência. Tá? Deixando o 2 em evidência, eu vou ter o seguinte. O 2 com 77 são primos entre si. Se são primos entre si, então o 77 divide o outro cara. Tá bom? E eu vou fazer o mesmo procedimento de novo. Vou pegar o 41, aqui, vou pegar isso aqui tudo, somar 77. Já que são dois ímpares, na hora que somar vai dar um cara par. Se é par, já posso deixar o 2 em evidência. É uma sucessão de propriedades. As mesmas. 77 é primo com 2. Seria primo com 2. Então 77 dividirá o outro. Que é o 2n² mais 59. E mais uma vez, somando 77. Se eu somar 77 vai dar 136. 136 é par. Então dá para deixar o 2 em evidência. 77 é primo com 2. Isso cansa. E aí, então, se ele é primo com 12, ele vai dividir n² mais 68. E aqui, para dar uma diferenciada, ao invés de somar 77, eu vou subtrair 77. Tá? Se der a proposição 5, eu posso fazer isso. E aí eu vou ter n² menos 9. Tá? Isso aqui, para vocês que são já deram aula para o oitavo ano, é fichinha, né? O quadrado de um número menos o quadrado de outro é o produto da diferença pela soma, ou da soma pela diferença. Concluímos que 77 divide 8n² mais 5, se somente se 77 dividir o produto entre n menos 3 e n mais 3. Dessa forma, note que 77 divide n menos 3 implica que 77 divide n menos 3 e n mais 3. E que, se também, né, o 77 divide n menos 3, isso implica que existe k, o k sendo o cara natural. Esse é o jeito ideal de escrever isso daqui, tá, gente? Esse aqui é o jeito ideal, mas geralmente a gente está com preguiça. A gente coloca assim, existe k perto de centros naturais, aí entre parênteses eu deixo 2 pontos, o n com esse formato aqui, tá? Mas o ideal mesmo, né, o pessoal fala que é desse formato aqui. E aí nós vamos ter, eu coloquei qual é o formato dos números que satisfazem isso aqui, né? Se eu não errei a conta, são números que na hora que dividir por 77 vai dar resto 3, tá? E aí nesse caso, eu crio um conjunto, que é o conjunto dos números que, quando dividido por 77, deixa resto 3, percentuais naturais. Segue que o A é infinito. Acho que dá de concordar isso, né? Os naturais são infinitos, então há infinitas possibilidades de colocar aqui, e para cada uma delas vai ter uma resposta diferente. Então, há infinitos elementos nesse conjunto. Acho que dá para pegar essa. E que cada elemento K de A, temos que 77 divide 8k² mais 3, pelo que a gente viu aqui em cima. Tá? Portanto, existem infinitos valores de n em n,
Esse aqui eu copiei o comando lá de cima, tá? Só fiz dar uma adaptação na linguagem, mas é o comando lá de cima, tá? Eu gosto sempre de repetir o comando no final das minhas questões. Observe que eu podia ter parado aqui, feito alguma análise bem curta, alguma coisa do tipo, mas eu ainda preferi fazer um textinho no final. Eu acho interessante começar e terminar com texto, tá? Mesmo que não tenha texto nem para ser escrito no começo, eu faço igual o Simon Lipschutz e coloco com efeito, vírgula, faço a conta. Nesse caso aqui, tá? Segue em vida, tem uma coisinha. Aqui em cima, depois que eu resolvi isso aqui, eu percebi, né? Depois que eu resolvi isso aqui, eu dei uma olhada e percebi. Bem aqui em cima, achei. Ao invés de ter somado 77, eu poderia ter subtraído 156. Ficaria 4n ao quadrado menos 36. Aí ficaria 2n menos 6. Menos 6. Tá? Aí eu fiquei assim, seria mais rápido. Só que assim, esse tipo de coisa eu não achei justo responder, economizar linha, né? Mas meu caderno nunca acaba. Não achei justo. Eu fiz do jeito que a primeira ideia que eu tive para poder resolver, tá? Ia ficar bem mais bonito se fosse da outra, mas não foi a primeira que eu tive. Eu vou ser honesto, deixar a segunda resposta, que a primeira resposta apesar de ser mais feia. Mas eu acho que fica mais fácil de entender também. Tá. É bom você pegar o raciocínio, você pegar uma outra ferramenta. Mas achei bem interessante, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês entendam. Mas se não entender, qualquer dúvida, manda lá no grupo.